Fala pessoal, RD Retrodado, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Galera, antes do vídeo começar, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal caso não for inscrito. No vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando sobre a falta de conexão que a geração nova aí tem com as coisas, né? A falta de apego, talvez a falta de uma conexão mais profunda, né? Com as coisas, tanto com os games quanto com outras coisas no geral. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse vídeo, beleza, pessoal? Então é isso, antes do vídeo começar, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal caso não for inscrito. A gente que viveu aí nos anos 80, anos 90, a gente pôde acompanhar toda a evolução que teve de saltos, né, nas tecnologias, isso envolvendo também os videogames, né, toda a evolução que teve no mundo dos videogames e também na mudança geral que teve no mundo, né, e todas as coisas e os aspectos aí que mudaram o modo de vida da população no geral, né. Então a gente que viveu aí, né, nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, a gente pôde acompanhar toda essa evolução, né, que teve na tecnologia e no modo de vida das pessoas no geral. Então quem viveu aí nos anos 90, começo dos anos 2000, pôde pegar tanto o início aí da tecnologia, vamos dizer assim, né? A tecnologia que eu falo é a que a gente usa mais hoje em dia, né, na questão de games aí. Então a gente pôde pegar aí o início da internet, né, o início dos celulares aí. A gente pôde ver o mundo mudando, né, o mundo saindo de um mundo ali local, né, que você conhecia seus vizinhos, conversava com o pessoal ali da sua convivência e passando para um mundo globalizado, né? Então todo mundo conseguia conversar com todo mundo, independente da distância, né? A gente conseguia falar pela internet com outras pessoas, a gente tinha um acesso às informações mais rápido, né? Então a gente antigamente dependia muito de jornal, de noticiário, e a gente pôde ter o acesso à informação via internet muito mais rápido, né? A gente também conseguia falar com pessoas à distância pelo telefone, coisa que não existia, né? A gente, quem cresceu nos anos 90 lembra aí dos orelhões, né? Então a gente precisava ir a um orelhão público para tentar conversar com alguém, né? É muito difícil quem tinha telefone em casa. Então, quando partiu para os celulares aí, essa limitação também deixou de existir. Então a gente conseguiu pegar, né, o início dessa tecnologia aí, e o fim das brincadeiras na rua, o fim daquela convivência social mais intimista, né? Então a gente deixou de conviver mais com as pessoas, né? A gente deixou de ter aquele contato humano, né? A gente ia nas locadoras, né? Todos os dias ali convivia com as pessoas, né? Você saía na rua para fazer amizade, para brincar, enfim, você tinha uma conexão com as pessoas bem mais profunda, vamos dizer assim, né? Porque você convivia com essas pessoas no dia a dia. E isso, com o avanço da tecnologia, deixou de existir, né? Então as pessoas deixaram de conversar pessoalmente para estar conversando via telefone, via celular, WhatsApp, né? Redes sociais. Então as pessoas deixaram de conviver pessoalmente, deixaram de conversar pessoalmente, de fazer coisas pessoalmente para fazer coisas online, cada um na sua casa, né? Todo mundo junto, mas todo mundo sozinho ao mesmo tempo, né? E com o fim das locadoras aí também, né? As locadoras de games, né? Que a gente era um ponto de encontro, vamos dizer assim, né? Todos os seus amigos e as pessoas ali que você convivia, ela tinha um ponto de encontro, né? Todo dia tal horário, todos os teus amigos vão estar ali. Então era meio que um ponto de encontro, né? Então a gente deixou de ter esse ponto de encontro, né? Essa questão social, né? De sair de casa, procurar o filme, né, ler a sinopse, era toda uma experiência, não era só você sentar ali, ligar a Netflix e assistir um filme, né? Então tinha toda uma experiência, então você saía para pedir uma pizza, já pegava o filme lá, alugava, conversava com o dono da locadora, via qual que eram as novidades, o que o pessoal estava, né, alugando, o que o pessoal estava vendo, trocava aquela ideia ali, né, mais intimista ali, conversava com as pessoas ali que estavam alocando também, sobre os gostos, né, enfim, sobre o que ela estava assistindo, o que ela gostou, pegava recomendações. Era todo um ritual ali, né? Tinha todo ali um porém, né? Então não era só você sentar e assistir filme. E isso, querendo ou não, ali fazia você ter uma conexão maior com as pessoas, né? Então você conversava mais com as pessoas, tinha uma conexão maior com as pessoas, e não só com as pessoas, também com os jogos, com os filmes, né? Porque você tinha aquele aspecto físico ali, né? Hoje em dia as mídias, a maioria são digitais, então você perde um pouco aquela conexão com as coisas, né? O ser humano é muito de coisa física, né? A gente precisa
ter aquele contato, né, físico, né, para estar sentindo que você tem aquilo, que você faz parte de alguma coisa. Então o ser humano é muito dessa parte física, né, até pelo próprio tato, né, até pela própria biologia do ser humano, né. Então a gente precisa desse contato, dessa questão física, né. Então a gente tinha um apego maior, né, porque a gente pegava os filmes, lia a sinopse, né, tinha a capa ali para você ver, os atores ali e tudo. Quando você tratando de jogos, você lia o manual, via as capas, ficava imaginando como era aquele jogo. Então você tinha um apego além do próprio game em si, da parte física dele, né? Então não era só a questão ali de jogar, né? Você tinha todo um contato físico ali. E isso se estendia também para as pessoas que você convivia, né? Você pegava dicas com o pessoal de jogos na locadora, com o próprio dono da locadora. Você pegava revistas, lia como é que eram as coisas ali, como é que fazia para passar, ou o que o pessoal tava achando, né, de outros lados do país aí e tal, tudo, né, ali descrito na revista. Então você tinha aquele contato físico, né? Não era só aquela questão de apenas jogar ou de apenas assistir o filme. A gente pode perceber, né, que pra gente, assim, muitos jogos são muito especiais, né? Filmes no geral são muito especiais mesmo, que a gente, né, faz de tudo para ter aquela mídia física. Você realmente se conectou, né, com aquele jogo, com aquele filme. Então isso tem uma parte muito relevante na sua vida, né? Para quem cresceu aí nos anos 90, no começo dos anos 2000. Então você realmente tem um apego muito profundo com aquelas coisas. E a gente vê que isso não se estende hoje em dia, né? A molecada hoje em dia, da geração mais nova, ela, por ter esse excesso de informação, excesso de facilidade. Antigamente você não conseguia jogar qualquer coisa que você queria, né? Você pegava uma fita emprestada com o seu amigo, ou alugava 2, 3 cartuchos ali, era aquilo que você tinha para se divertir. Então você, mesmo se não se adaptasse ali ao jogo, ou não curtisse tanto, você tinha que explorar, né, e tinha que vivenciar esses jogos, porque era o que você tinha para fazer, né? Você alugou as 3 fitas, vai entregar segunda-feira, e não tem como fazer, não tem de onde tirar mais jogo, cara. É aquilo que você tem para se divertir. Então talvez uma dificuldade inicial, alguma coisa ali que te faria hoje em dia desistir do jogo, isso não existia. Você perdeu, o jogo tá muito difícil, você vai continuar jogando. Às vezes você para um pouco ali, depois você voltava e continuava jogando, porque é aquilo que você tinha para se divertir, né? Então você se aprofundava muito mais no jogo e você tentava extrair o máximo daquele jogo, né? Tanto que mesmo se você não curtiu tanto o jogo, você continuava jogando, né? E era aquilo que você tinha, né? Então você tentava extrair tudo que tinha de bom naquele jogo, né? Tudo que tinha de ruim também. Então você tinha uma conexão muito mais profunda, né? E isso também se estendia aos filmes, né? Você tinha ali os filmes que você alugou, às vezes o filme não era tão bom, né? Mas você continuava assistindo, continuava prestando atenção, porque você pagou, aqueles filmes ali que você alugou, né? E você vai ter que tirar todo o proveito dele. Às vezes, né, eu já me peguei ali assistindo o filme mais de uma vez, o filme que eu aluguei, né? Para aproveitar realmente o filme, prestar mais atenção nas falas, nas coisas, tentar entender melhor o filme. Então isso acontecia muito, cara, de eu alugar o filme, né, e te entregar segunda-feira, já assistia os filmes, depois eu reassistia tudo de novo, né, para tirar aquele proveito. Então eu tinha ali um contato muito mais profundo com o filme ali. E isso se estendia a tudo que a gente fazia na nossa vida, né? O mundo, ele vivia numa cadência um pouco diferente, né? As coisas eram mais tranquilas, não tinha todo esse acesso à informação, você vivia um pouco mais devagar, vamos dizer assim, né? O mundo se passava, as coisas se passavam um pouco mais devagar, não era novidade a todo momento, coisas, trends e coisas que trocam a cada dia ali. A gente vivia num modo um pouco mais tranquilo, né? E isso afeta a vida da gente no geral, né? Não só na questão de jogos ou de filmes, né? Enfim, de coleção. Isso afeta a vida da gente no geral. A gente vê que o pessoal hoje em dia é um pessoal muito sem paciência, é um pessoal aí que desiste das coisas muito fácil, né? Essa geração aí não é igual a nossa, que sempre persiste, mesmo tendo dificuldades, a gente tenta persistir, tenta correr atrás, tenta ir para frente. Essa geração a gente vê que é uma geração que desiste muito fácil das coisas, que não tem paciência, né? Então se o jogo ali já tá difícil, a gente vê que essa geração nova já desiste, e é isso aí. É uma geração que não consegue assistir nenhum filme inteiro, então você vê que o pessoal tem uma ansiedade muito alta, né? O pessoal senta para assistir um filme,
Às vezes não curtiu o filme ali nos 10 minutos iniciais, já fecha o filme, troca, ou vai fazer outra coisa, ou tá assistindo o filme mexendo no celular ao mesmo tempo, né? Não consegue se concentrar, né? Desacelerar, prestar atenção nas coisas, e mesmo se tiver uma dificuldade, alguma coisa ali inicial que você não curtiu tanto, você continuar persistindo, porque às vezes, né, vai ter alguma coisa boa ali que vai te prender. É muito jogo, muito filme assim, no começo eu não estava curtindo tanto, depois se tornou, né, meus jogos, meus filmes preferidos. Então essa geração aí, ela pula essa etapa, né? Ela desiste muito fácil das coisas, ela é muito ansiosa, ela não tem essa questão de perseverar, de continuar, né? Ela desiste muito fácil de tudo. E como eu disse, tá ali mexendo no filme, já tá mexendo no celular, o jogo ali já tá meio difícil no começo, já dropa, já vai fazer outra coisa. Então é uma geração sem paciência, né? Que não se conecta verdadeiramente com as coisas, né? Então, se você vive num modo tão muito acelerado assim, você não consegue se conectar verdadeiramente com as coisas. Não se conecta até propriamente com pessoas, né? É uma geração sem paciência, que não quer conhecer outras pessoas, né? Que não tem essa dificuldade aí inicial de contato, né? De contato físico aí. É uma geração que cresceu, né, já conectado com o celular, com a internet, tudo dentro de casa, não brincou na rua, não desenvolveu essa questão social com outras pessoas, né? Então tem muita dificuldade aí de ter essa conexão com outras pessoas, se conecta muito mais ali com o celular, com a internet, com as coisas, do que com as próprias pessoas, né? Então é uma geração que não tem tanta conexão aí com outras pessoas, e isso vai se espelhar, creio eu, no futuro aí, por essa falta de conexão que essa geração tem. Não vão ter talvez essas memórias, né, que a gente tem, de querer ter as coisas retrô, de colecionar, de querer reviver tudo aquilo que era bom no passado, por talvez não ter essa conexão um pouco mais profunda. Eu quero muito estar errado sobre isso, né? Eu quero muito que as coisas mudem um pouco, né? Que o colecionismo de games, principalmente de filmes, continue aí, de mídia física, enfim. Mas eu acho que essa geração não vai ter essa profundidade, essa conexão que a gente teve com as coisas, e talvez não vão querer reviver esse passado, porque não teve realmente uma conexão um pouco mais profunda com as coisas, né? E o recado que eu tenho para a geração nova, né, para o pessoal que é um pouco mais novo aí, é tentar ter paciência, é tentar ter menos ansiedade, é tentar se conectar realmente com as coisas profundamente, assim como a gente fazia antigamente. Porque tudo que compensa na vida, tudo que vale a pena, ela se baseia nessa conexão profunda, né? Então, tudo que não tem essa conexão profunda, ela vem num modo muito raso. Você não experiencia a vida e as coisas como realmente elas precisavam ser feitas, né? Experienciar a arte e todas as coisas boas, até com outras pessoas também, né? De uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais verdadeira, né? E a gente passar pela vida sem ter, né, esse grau de experiência com as coisas aí, talvez faça a vida ser um pouco rasa, né? Talvez faça você passar aqui, perder a sua oportunidade, que a gente só tem uma oportunidade, né, de viver tudo que a gente está vivendo, e talvez faça você passar sem perceber a verdadeira maravilha das coisas, né? Tanto em questão de jogos, de filmes, de pessoas, de outros tipos de experiência, né? Então, tente ser um pouco menos ansioso, tente aproveitar o momento e fazer as coisas devagar, né? Aproveitar o que você está fazendo no momento ali, para você ter as melhores experiências e viver uma coisa realmente verdadeira, né? Esse aí é o recado que eu tenho para deixar para essa geração um pouco mais nova aí. Pessoal, então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro aí se quiser ajudar meu trabalho aqui no YouTube. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e é nóis.